E aí, pessoal, olha quem é meu passageiro aqui de hoje, ó. Que isso, fera? Felipe Fera, tô indo levar ele pro aeroporto, tá indo pra Bahia. E vocês estão muito acostumados aqui a ver o Felipe falar de carro elétrico, né? Que eu acho que é referência aí pra todo mundo. Quem pensa em comprar um carro elétrico, cai em você. É natural. Natural, né? Natural. E é conteúdo de qualidade. Mas hoje eu conheço o Felipe, o lado até chegar a ser o Felipe Fera. É uma história, gente, que é bacana demais. Eu quero trazer esse lado aqui do Felipe, tirando um pouco do cotidiano dele, de falar de carro elétrico, mas falar da história dele, que eu acho que isso aqui vai incentivar muita gente, Felipe. Vai. E eu queria que você se apresentasse aí, fica à vontade aí pra quem não te conhece. Beleza. Gente, bom, pra quem não conhece, eu sou o Felipe Fera. Hoje eu sou um influenciador automotivo. Também tenho alguns negócios, como uma loja de acessórios, que é a Star Motors também, que é uma loja famosa. Bacana Star Motors, demais. Star Motors Rio. Pronto, falei logo em inglês. Só que Deus escreveu uma história muito complexa, né? Eu morei na rua. Hoje você vê, o Fera tá com um carrão maneiro, o Fera tem a loja, o Fera viaja o Brasil, viaja o mundo. As pessoas não... o Fera tinha um carro bacana. É o famoso ver o processo até chegar aí, né? Eu queria, assim... Eu vou contar pra vocês uma história de um cara que morou na rua, que fui eu. Mas eu queria só contar uma coisa rápida aqui, uma coisa resumida antes. Eu tava num dia, num apartamento, o Rafa grava vídeo, vocês conhecem ele, né? O Uber do chefe. Eu também gravo e era dia 31 de janeiro. Talvez você que está me assistindo agora não acredite que a tua vida pode mudar, você está estacionado. E quando eu tava tentando gravar um vídeo na minha casa, dia 31, todo mundo alvoroçado, né? Porque era virada do ano. 31 de dezembro. Próximo ao que a gente está vivenciando agora. Sim. Eu falei, Deus, puxa, tô tentando gravar um vídeo, minha esposa na sala tá ali e eu tô tentando gravar, tá misturando o áudio aqui. A gente morava num apartamento de 89 metros quadrados. Eu falei, Deus, se puder, me dá um lugarzinho maior. Gente, eu não tinha nenhuma pretensão de nada. Eu não tinha nenhum recurso. Eu queria falar pra vocês que no dia 26 de janeiro eu tava nem procurando. Eu fui morar numa casa de mais de 300 metros quadrados. Assim. O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que essa história tem muito a ver com o Uber, que era taxista, que tá rodando num carro agora de 150 mil reais, porque o dinheiro, ele acompanha a visão. O dinheiro é o de menos. A visão é uma visão com Deus. Não importa se você esteja agora todo endividado, com o nome sujo no teu Uber agora, no teu carro, não importa. Assim como ele mudou a história do cara no dia 31 de dezembro, que não tinha dinheiro para morar numa casa muito maneira, a casa que eu moro hoje. No dia 26 de janeiro eu tava lá. E detalhe, eu cheguei e falei, caraca, esqueci do carro da mudança. Porque eu morava muito próximo, né? Entendi. Mas, pô, não, imagina, o meu carro ia demorar muito. Cara, sabe qual é o carro que tava lá na minha loja, na Star Motors, equipando? Uma S10, cabine simples, que é aquela caçamba enorme. E o vendedor falou assim, o dono dela quer falar contigo. Olha meu isso. Irmão. Liguei pro cara, eu falei, cara, só pode ter sido Deus que mandou você falar comigo. Ele, não tenha dúvida. Caramba. Olha isso. E, cara, eu posso pegar teu carro emprestado pra fazer minha mudança? Amigo, assim. Caramba. E, cara, eu conto essa história porque eu fui despejado. Deixa eu contar aqui pra não errar. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso aí eu sei, tá, gente? Eu fui despejado 5 vezes. Quem não sabe o que é despejo, é você não pagar o aluguel e o oficial de justiça arrombar a porta e te botar pra fora. Eu passei por isso 5 vezes na minha vida. A história começa, né? Muito legal. A minha mãe trabalhava na Dataprev, que é uma empresa pública. Trabalhava pro FMI aqui no Brasil também. Tinha uma condição muito bacana. Meu pai trabalhava com importação.
gente morava em Copacabana, eu estudei no Colégio Santo Inácio. Estamos passando aqui, ó. Estamos... Cara, olha só. Olha, vou mostrar aqui, gente, ó. A gente acabou de entrar. Olha aí, ó. Copacabana. Cara, isso aqui, fera, é pra você ver como é que Deus age. E eu não tô vendo, sabe quando você tá gravando assim, não tá vendo? E eu estudei no Colégio Santo Inácio, um colégio onde os meus amigos eram o dono da Rede Dor, hoje, Paulo, um dos donos da Ipiranga, o Luciano Gouveia Vieira, estudaram comigo na minha classe. E eu vivi num mundo, cara, onde os meus amigos eram muito ricos. E eu também não era mal de vida, não. A gente era bem de vida, né? Só que com 8 anos de idade... Olha o Uber. Tudo bem, irmão? Valeu, Pinóquio. Valeu, bom trabalho. Galera assim, parando o cara na rua, velho. Sim, desculpa. E quem mandou customizar o carro, né? Quem mandou? E aí, fera, a gente... Minha mãe perdeu o emprego. Isso foi em 1988, eu tinha 8 anos. E o meu pai ficou obcecado. Gente, olha só. Não fica obcecado por nada. Meu pai ficou obcecado porque ela foi mandada embora por um assédio sexual. Na época não tinha jurisprudência para isso. E o meu pai ficou obcecado em fazer justiça. Ele viajava para Brasília. Ele perdeu tudo que ele tinha porque ele ficou obcecado por uma coisa. Caramba. E aconteceu uma coisa que não vem ao caso falar aqui, né? Porque diz respeito à minha mãe, que é viva, né? E o dia que ela partir dessa, eu falo. Mas enquanto ela estiver conosco aqui, é um assunto que eu quero preservar ela. Aconteceu um disparate e o meu pai... Mais um. Tudo bom, irmão? Valeu. E o meu pai ficou desgostoso. Meu pai falou que depois daquele evento ele queria morrer. Caramba, pesado. Ele se separou da minha mãe e ele falou, cara, eu quero morrer. E eu acho que quando a pessoa decide que não quer mais viver, ela morre por dentro, ela morre espiritualmente. Nós somos obra do Criador. Nós temos que devolver a luz que Ele deu pra gente. Quando a gente decide que a gente não quer mais, cara, Ele falou isso, em 2 anos ele morreu de câncer. Então cuidado quando você fala que não quer mais, né? E foi um processo muito feio. Na época, aí minha mãe sumiu. A gente não tinha celular naquela época, eu não conseguia achar ela, enfim. E a gente foi para uma sequência de despejos, né? Saímos de um apartamento. Morava com seu pai? Morava com meu pai e com a minha mãe. Ela foi para um lado, que a gente não sabe onde ela tinha ido. E nós saímos de um apartamento de em torno de 200 metros quadrados, que é um apartamento bom, para um apartamento de, acho que 18 metros quadrados. Era um quarto, era um conjugado. Todas as nossas coisas em sacos e a gente dormindo em cima dos sacos. Quase que impossível 200 trazer coisas de 200, não, uma de 200 com um monte 18. de coisa, né? A gente tinha 7 gatos. E eu lembro que os gatos estavam com pulga, a gente não tinha dinheiro pra nada. E, cara, eu dormia no taco, solto com as pulgas. Eu era todo marcado de pulga me mordendo. E o primeiro despejo, cara, foi muito ruim, porque veio um oficial de justiça. Cara, meu pai, eu sabia que uma hora ia chegar, porque o primeiro não, o segundo despejo, porque o primeiro a gente saiu antes do oficial de justiça chegar. Eu tava sozinho, eu tinha 15 para 16 anos, mas eu era um garotinho mimado, não é 15 anos de hoje, sabe? 15 anos de 1995, garotinho mimado de Zona Sul, riquinho. Eu tava dormindo no chão, quando tocou o oficial de justiça, eu sabia que era o oficial de justiça, não abri, e ele foi arrombar a porta. Caramba. Cara, quando ele arrombou a porta, eu caí, desmaiei, de nervoso, né? E, pô, cara, muito ruim. Gente, sabe aquela música do Charlie Brown Jr.? Confisco, confisco, esse é o meu trabalho, confisco, que é uma música que fala de despejar, é aquilo mesmo. E, cara, foi muito ruim, o cara olhou pra mim e falou, cara, dá um tempinho aí pra você tirar as coisas. Tinha um hotel do lado desse conjugado, eu com 15 anos, 15 para 16,
eu fui desenrolar para ir para um quarto de hotel e eu levei as coisas sozinho pro quarto de hotel. Cara, foi punk, amigo. E isso eu estudava no Centenário. Meus amigos não tinham a menor noção do que eu tava passando. E culminou com uma expulsão. Eu era muito bagunceiro. Eu, com 14 anos, eu fui um dos melhores alunos de toda a série. E com 15 anos eu entrei pro Grêmio da escola. Então eu era um super popular da escola. Isso eu não falei pra ninguém, tá? Isso é exclusivo do seu canal. Nem na minha história eu contei isso. E aí eu fui pro Grêmio. Então assim, eu tinha mais terno que o meu pai. Eu ia a uma festa, mas festas assim de R$1 milhão. Entendi. Todo final de semana. Os amigos eram ricos, então era Copacabana Palace, Meridian, né? Que hoje eu não sei nem o nome do hotel hoje aqui. O hotel ali no Posto 6, que hoje é o Fairmont. Sim. Aqui em Copacabana. Só lugar top. E era todo final de semana durante 2 anos. Então eu fui expulso da escola porque eu era um mau elemento. E eu lembro de um supervisor nosso lá do Santo Inácio, que era o Meriguete. Ele falou: cara, tu só não foi pior do que o Cazuza. Que o Cazuza estudou lá, né? Aí eu falei: cara, isso é bom ou isso é ruim? Aí ele: interprete do jeito que você quiser. Cara, tem muita coisa envolvida nisso, né? E eu falei pro papai: papai, eu vou estudar onde? Não sei. Caramba, 16 anos de idade. 16 anos de idade, não sei. Gente, eu tô contando essa história pra vocês, assim, independe aqui de visualização. O cara vai lançar um livro. Isso aqui é porque eu acho que Deus tá tocando o coração aqui de muita gente. Rafa tem um público-alvo aqui dele que ele atinge, que é um público muito sensível. Gente que tá aí na luta. Correria. Tá na correria. Então assim, eu tô devolvendo o que Deus me deu pra vocês nesse momento. Cara, irmão, naquele momento ali, eu vou estudar onde? Eu não sei. Mas cara, eu estava no Santo Inácio, eu ia pras festas do Sheraton, eu andava de motorista particular. Entende? É diferente, Felipe, você, por exemplo, quando você não tem nada e tá no nada. Agora quando você tem muito e vem isso que eu nada. quero dizer. Cara, eu andava de motorista. Eu andava com meus amigos tinham segurança. Entende? Eu andava de carro, pô, sabe? High society. E aí meu pai falou: se vira, eu não vou pagar a escola. Cara, aí foi... Cara, se você tá passando necessidade, eu acho que Deus tá tentando te ensinar alguma coisa e você não tá entendendo. E ali foi um insight que eu ia ser um garotinho mimadinho. Ali foi um insight pra falar: opa, se vira, parceiro. Cara, bora, vamos agitar, dá teu jeito. E aí eu comecei a ver prova. CAP UFRJ, que é uma escola boa aqui, tinha ido prova. Falei: colégio militar, já tinha ido. Eu falei: cara, CAP UERJ também. Sobrou o Pedro II, que é um bom colégio aqui do Rio de Janeiro. Eu falei: demorou, vou fazer prova, né? Faltava uma semana. Aí eu falei: pô, pai, bota um cursinho aí, pelo menos pra eu dar uma relembrada, porque o ano passou e eu nem vi. Eu matava a aula. Aí ele: tá bom, botou um cursinho. Arrumei uma namorada no cursinho e passei em 7º lugar geral do Pedro II. Que legal. Então assim, cara, só que eu fui estudar à noite, Rafa. Cara, 16 anos e estudar à noite. Eu falei: porra, entrei na minha zona de conforto de novo. À noite, o dia inteiro eu vou pra praia, como o sopão da escola lá. Porque assim, gente, quando a gente... Talvez você esteja sofrendo, e aí você, quando tá sofrendo, você fala assim: eu tenho que relaxar, senão não aguento a minha vida. O cara que mora na favela, tá ali numa situação muito ruim, ele tem que tomar a cervejinha pra dar uma relaxada, pra esparecer. Eu tava vivendo isso, cara. Eu não tinha dinheiro nem pra... Eu andava com a roupa do Pedro II o dia inteiro, porque eu não tinha dinheiro pra pegar uma passagem. Eu ficava na casa dos meus amigos, assim, marmitando, porque eu não tinha comida em casa. Então eu falei: cara, pô, eu tenho que me virar, né? Agora são elas por elas, vamos... Você por você e tem que virar a chave. Vambora. Aí beleza, mas eu tava vadiando, eu tava relaxando.
pô, a minha situação era muito dura, então, vou pra praia o dia inteiro, a praia é de graça, Deus que fez, né? Eu ia pra praia o dia inteiro, tinha a sopinha da escola, que aí eu comia na escola que tinha direito a uma canja lá e tal. Pô, comia muita canja, cara, pra poder aguentar o resto do dia. E, pô, várias pessoas estudando à noite não é um bom, né, ambiente. Pô, cara, aí eu entrei numa vibe de curtição também. Já tava Drogas não? Hã? Drogas não? Sempre. Drogas? Dos 15, a partir dos 15, esquece. Assim, mas nada de coisa pesada. Sim, sim. Né? A gente ia só fumando maconha na época, né? Isso era um passado aqui que eu não me orgulho, mas eu passei por isso. Eu não tenho vergonha em falar porque passou. Passou, exatamente. Tá? A gente está aqui para mostrar como o ser humano pode se transformar, tá? Então a gente passou por aquilo ali. Eu conheci um mundo muito ruim, um mundo muito feio, um mundo que eu não quero que ninguém conheça. E aí meu pai começou a ficar doente. Aí, quando eu tava na zona de conforto. E eu não entendia, cara, eu não entendia o sofrimento. Eu tava viajando no mundo. Eu não entendia o sofrimento. E aí eu falei, cara, eu tô andando, vadiando, tô indo pra praia, tá tudo muito bom. De repente vi a notícia, meu pai falou, eu vou morrer. Mas ele tava bem. Eu falei, cara, como assim? Não caiu a ficha. Eu era tão imaturo que não tinha caído a ficha. Eu lembro que eu tava meu pai, ele foi ser cuidado por uma ex-mulher dele. Eu fiquei bravo, porque a pessoa não gostava muito da gente. E eu fiquei bravo com meu pai, briguei com ele. E quando eu fui ver meu pai no hospital, meu pai só tinha um pulmão funcionando, cara. Eu saí correndo, falei, gente, meu pai tá morrendo. Alguém me ajuda. E ele assim, Meu pai, cara, era um cara bonito. Meu pai parecia o Roberto Carlos, melhorado em... Meu pai, quando eu saí com meu pai, as mulheres cantavam meu pai na minha frente, cara. Meu pai era um cara bonitão, de olho verde. Eu vendo um cara ali sem um pulmão, cara, morrendo. Pô, foi muito ruim. E quando ele morreu, eu tava estudando no Pedro II. Meu pai trabalhava com importados, né? Carro importado, bebidas importadas, artigos eletrônicos importados. E eu cheguei atrasado no enterro do meu pai, porque eu não tinha dinheiro e um amigo meu me levou. E eu tava sem a camisa do Pedro II onde eu tava, né? Que senão que podia passava de graça. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, pode abrir o caixão. Eu quero ver meu pai. No meio do caminho abriu o caixão. Aí todo mundo bateu, os parentes, né? Cara, fica tranquilo, a gente vai te ajudar. Porque não tinha pra onde ir. Entendi. Cara, já tava difícil com seu pai. Já tava difícil com meu pai, né? E aí, o meu pai... Aí quando ele morreu, cara... Aí no dia seguinte eu fui procurar onde eu ia ficar, né? Cara, todo mundo fechou as portas. Parente? Todos. Não, aqui não dá. Não, desculpa, falei sem pensar, mas eu conversei com a minha esposa e tal. Cara, aí começou a bater um desespero, né? Falei, porra, e aí? Vou pra onde? Consegui deixar o meu irmão na casa de uma tia que a gente tinha, só que ela morava num quarto na casa de uma pessoa que ela alugava. E o contrato de aluguel ela só poderia botar uma pessoa. Botou o meu irmão, que era mais novo. E eu falei, cara, eu me viro, fica você aí que eu me viro. E aí eu fui procurar lugar entre os meus amigos. Só que como eu era muito mau elemento, era aquele garoto festeiro, né? As pessoas imaginavam você pela fama ali, já via você... Cara, velho, aí as mães não queriam. Então o que acontecia? Eu esperava as mães dormirem, ficava vadiando na rua. Quando elas dormiam, eu ia lá, entrava de fininho, dormia na sala, atrás do sofá, e tinha que sair antes da mãe vir. Cara, e era uma circunstância, né, complicada. Só que às vezes não tinha aonde eu dormir. Porque não dava, né? A cinética da casa não permitia. Quando não dava, eu ia dormir no ônibus. Eu ficava rodando aí de madrugada nos ônibus para não dormir, porque dormir no chão da rua é muito ruim, gente. Você corre muito risco, né? E acontecia muita coisa, o nego mexia com você e tal. Eu tinha um estereótipo que era um garotinho
Zona Sul, então, pô, cara, não era aquele, era um estereótipo que as pessoas mexiam, e assim, tem muita gente que abusa de pessoas de rua, tá? Entendi. Muita gente. É muito ruim morar na rua, tá? Na época teve até aquela tragédia da Candelária, né? Então, assim, é muito complicado morar na rua. Então eu ficava andando nos ônibus, que eu tinha um rostinho de garoto Zona Sul, eu ficava andando nos pontos de ônibus, e dormia no ônibus, quando o ônibus saía, de vez em quando eu tomava um chega pra lá dos motoristas. Agora você imagina, Rafa, eu não tinha dinheiro da passagem, eu não tinha dinheiro pra comer, eu não sei se você sabe o que é sair de casa sem dinheiro pra nada. Cara, tu envelhece 5 anos da tua vida. Sabe? Preocupação. Você não tem o que comer, velho. Eu fui procurar emprego e você não tem o dinheiro da passagem, cara. Entende? Você não tem o dinheiro da passagem, cara. É muito desesperador. E teve um dia que E é aí que eu quero falar contigo, que tá agora passando. Que às vezes a necessidade que eu tava passando, meu sofrimento, era morar na rua. Às vezes o teu é ter tudo, mas tá um vazio que é tão ruim que dá vontade de você não viver mais. Vamos colocar assim, que a gente não pode falar algumas coisas no YouTube. Mas eu tô falando contigo, brother, porque naquele momento eu não aguentava mais. Só que Deus ensina esse é o ponto. O ponto que tu não aguenta mais é um ponto chave para tu falar com Deus. Entende? Porque Deus fala o seguinte: eu não dou nada do que você não possa suportar. Então, meu irmão, se você tá no ponto que tu não aguenta mais, mas não aguenta mais de verdade, não é mimimi não, eu não aguento mais de verdade, esse é o ponto. Porque eu tava numa calçada na Ilha do Governador, sem ter pra onde ir, sentado assim no meio-fio, eu falei: Deus, eu não aguento mais, chorando em pranto, eu não aguento mais, eu me rasgando, eu falei: eu não quero mais isso, eu não quero. Cara, um amigo meu me chamou pra Saquarema, naquele momento. Um pai de um outro amigo me arrumou um emprego numa agência de automóveis importados. Tem muita coisa além disso, mas eu tô tentando resumir aqui pra gente. Sim, não, fica à vontade. E foi o meu primeiro emprego de seguir a carreira da onde eu estou hoje, né? E quando eu fui pra Saquarema, eu conheci uma pessoa, uma namorada, que me chamou pra morar na casa dela. E era uma casa bacana e as coisas começaram, cara. E ali começou, eu fui batizado na igreja, cara, eu fui batizado no candomblé, fui batizado na igreja católica, eu fui batizado em tudo. Eu não sei se tu tem uma fé. Eu sou evangélico. Mas você que tá assistindo a gente, cara, não se prenda. Vamos assim, tirar as amarras. Existe um Deus. Se você tá passando por algumas coisas, tu tá agindo, tu não tá ligado ainda. Como é que a gente acha Deus? Quando a gente começa a tentar entender que o que a gente está fazendo tá errado, e a gente vai acertando e vai entendendo quem é Deus. Quando eu me rasguei, eu falei: poxa, eu fui sincero com Deus e Deus me deu o refrigério. Olha só, presta atenção. Então eu falei: pô, eu consegui falar com Deus, cara. Ele me ouviu, mas não tá fácil. As coisas não estavam fáceis. Aí eu comecei a fazer um estudo. Toda vez que eu melhorava, pô, aí eu parei de andar com aquelas amizadezinhas do meu ciclo, né? Pô, melhorou. Pô, eu ganhei mais uma bênção. Eu senti que deu uma melhoradinha. Aí eu parei de fazer algumas coisas erradas. Pô, melhorei de novo. Entende? Então eu falei: cara, mas é difícil, tá? É difícil você largar. Algumas coisas que eu não sabia que eram erradas, Deus vai te transformando e vai falar: cara, tá errado. Eu tinha sido batizado numa igreja evangélica com 13 anos. Tem outras histórias que eu quase morri aqui, mas eu tô tentando resumir porque eu tive uma infecção generalizada, um monte de coisa, e eu me batizei como gratidão a Deus. Mas eu fiz aquilo não sabendo muito bem o que eu tava fazendo. E aí veio um ponto chave, cara,
que eu fui evoluindo. Eu tive um relacionamento com essa pessoa, eu me separei, né? E eu ficava no basculante do banheiro, cara. Cara, que lugar incrível pra falar com Deus. Tinha uma janelinha. Eu morava... Tô tocando, fica à vontade. Pode ir. Não, pode ir. Eu morava no Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro. E tinha uma janelinha que eu falava com Deus. E aí eu tive um momento difícil no meu relacionamento, rolou uma traição não da minha parte. E aquilo... Eu não era ruim, sabe? Eu nunca tive uma índole ruim. Eu sempre fui um cara bacana, assim, genuinamente falando. Talvez às vezes muito imaturo, mas eu falei, Deus... Cara, eu olhava para aquela... Cara, eu não esqueço. Eu olhava para aquela... O barato foi que aquela janelinha, cara, me trouxe muitas coisas legais. Aquela janelinha... Antes, esse relacionamento que eu falei, que era uma namorada, se transformou num casamento. É uma história mais longa, né? E naquela janelinha eu falei, olha, eu não quero uma pessoa que eu não posso confiar. Poxa, Deus, eu sou um cara leal, eu sou um cara bacana, eu quero alguém que eu possa... Aí eu comecei a desenhar, falar com ele, ó, eu quero uma pessoa leal, eu quero uma pessoa que goste de mim, eu quero uma pessoa que seja uma pessoa para minha vida inteira. Eu fui desenhando a pessoa, que era uma... Eu fui até falando da estatura, que era alto. Cara, foi mais barato, né? Eu falando. Hoje eu tenho essa pessoa. Olha que legal. Cara, até na pessoa, cara, até na pessoa, se você é solteiro, divorciado, até na pessoa que você vai ter um relacionamento, vai pedindo, vai conversar. Cara, Deus, a gente fica brincando quando a gente fala com uma pessoa humilde, fala que a pessoa numa grande corporação é chão de fábrica, né? Deus é chão de fábrica, cara. Ele é acessível aqui, ó, tá aqui no carro com a gente. Então é pra você conversar, pra você trocar ideia, arruma um basculante. Talvez o momento do Rafa seja aqui no carro dele, quando ele tá sem passageiro. Eu não sei qual é o teu momento, mas o meu momento, até aquele estado da minha vida, era no basculante. E, cara, eu conheci um cara muito bacana, que ele foi meu sócio. As coisas foram evoluindo, né? Vou contar rápido aqui só para fechar, né? Eu fui trabalhando com agência de automóveis. Gostava, né? Agência de automóveis. Acho que vou pedir um minuto aqui. Pablito, tô no Uber do chefe dando um depoimento aqui. Já te dou um retorno, tá? Tá ao vivo aqui gravando. Beleza? Abraço. Você gostava do que fazia? Gostava, também, né? Gostava do que fazia. Aí eu fui trabalhar na Volkswagen, trabalhei na Audi. Tive uma passagem rápida comercializando Chrysler, Volvo. E aí, cara... teve um cara maluco que... Aí, combina contigo, hein? Ó, teve um cara maluquete que falou assim, cara... Eu tava lá na Volkswagen e ele, pô... O taxista era muito maltratado, Rafa, nas concessionárias. Sim, eu sei. Né? Porque a concessionária praticamente não ganha, né? Porque eu não sei explicar, porque eu sempre... Aí, mais um. Assim direto. Eu sempre amei taxista, sabe? De boa. Vocês vão entender. Aí ele me chamou, pô, vamos vender táxi. Eu quero vender táxi. Eu tenho uma loja lá na Padre Manuel da Nóbrega, sim, que é uma rua icônica aqui, porque tem as fiscalizações do IPEM, que o táxi tem um monte de norma chata pra você seguir. Despachante. E aí eu falei, pô... Aí eu fui demitido da Volkswagen, porque tinha um gerente maluco lá. Até foi uma coisa muito injusta. Hoje eu faço propaganda pro grupo que era o proprietário dessa Volkswagen. Vou fazer até um evento lá dia 25. Tá convidado, tá? Legal. Tá convidado. E a gente continua essa história lá. E, cara, quando eu saí de lá, eu fui pra loja dele. Rafa, eu tava Era muito feia a loja dele. Tava num boxe de compensado usado. Sabe aqueles compensados usados de divisória de escritório?
Entrou um cara, falou assim, aí, vende táxi zero aí? Eu já sabia o preço do Santana, vendo. Quanto é? O cara foi assinar um cheque, eu quero um. Que maneiro, mano. Isso assim, eu tava desempregado. E aí eu tinha pedido no dia 8 de agosto, que é o meu aniversário. Já grava aí a galera, tá? Eu tinha pedido essa pessoa que eu tive um relacionamento em casamento. E eu falei, cara, aí ela, beleza, a gente casa. Mas quem casa quer casa. Ela falou falei, assim? não, tem problema, pô. A gente aluga um AP, tranquilão. Não, eu só saio da casa da minha mãe com a casa própria. Eu, pô, aí tu tá de feia. Aí o bagulho ficou difícil, né? Pô, eu tô desempregado. Como é que eu compro apartamento, cara? Eu fiz supletivo porque eu não podia estudar mais. Meu pai morreu. Eu não tinha, cara, eu tinha acabado de fazer o supletivo lá, com 20 e poucos anos. Caramba. Cara, aí eu falei, ué. Aí, Caiu a ficha. mais uma vez eu olhei pro basculante. Eu tô voltando a história, eu já fui e já voltei. Não. Aí eu falei, Deus, eu quero casar, quero ter minha casinha. Isso era agosto. Eu casei em maio com um apartamento próprio. Eu casei em maio com um armário de pau marfim. E eu tinha que ganhar tipo 12.312. Eu ganhava 12.312. Fui vender táxi na Só Benção Veículos. Caramba. Nós estamos indo pro aeroporto, né? Estamos indo. Sabe onde que eu ganhei dinheiro? Ah, Eu falei, ué, onde que passa a maioria dos táxis do Rio de Janeiro? No centro e na Zona Sul. Todo táxi tem o quê? Kit gás. certo. Aonde que eles abastecem? O único posto, cara, Deus é tão bom que a gente tá fazendo esse trajeto. Olha só que coisa, cara. O único posto que tinha no Rio de Janeiro para abastecer os carros da Zona Sul e do centro era o posto de gás do aeroporto Santos Dumont, onde a gente tá chegando agora. Aí você fez o plantão lá. Aí eu fiz o plantão lá. Aí eu botei na fila do posto de gás um trailer. Então passavam dentro da minha loja 5.000 táxis por dia. Caramba. Cara, eu ganhei muito dinheiro naquela época. E eu consegui comprar meu apartamento. Que maneiro. Cara, então, esse mesmo cara foi um cara que ele me deu uma música chamada do Diante do Trono. Preciso de Ti. Não sei se você já ouviu. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Cara, bota essa música, Diante do Trono, Preciso de Ti, ao vivo, a música do DVD. E ele me deu um DVD no meu aniversário, que eu pedi em casamento. E eu comecei, aquela música marcou a minha conversão genuína a Deus da forma que eu conheço Ele hoje. E cara, dali em diante foi... Eu não aguentei várias vezes. São mais histórias aqui. A história da Star Motors, que foi minha primeira empresa. Começou assim com várias vezes que eu falei, não aguento mais. Você começou a empresa, mas teve imprevisto? Não, eu comecei porque eu... Cara, olha que interessante. Eu vou contar porque a gente tá passando no local agora. Eu trabalhava aqui na frente, numa concessionária Toyota, que hoje eu faço propaganda pro grupo. É a BYD Itavema, ela é dona daqui. E... Chegou pro meio, senta acusou. Botei a mão no meio aqui, senta acusou. Parou. Eu trabalhava aqui, depois do Outback, que a gente tá passando. E eu comecei a vender multimídia pro grupo, centrais multimídia. E eu falei, cara, o negócio começou a dar certo, né? Porque multimídia tava estourando. Foi assim que eu abri a Star Motors. E eu fui pedir demissão. Mas eu tinha acabado de comprar um apartamento no Recreio, eu tava esgoelado. Era uma atitude de muita coragem para ir para um negócio novo, né? E abrir uma empresa. Quando eu tava fazendo esse trajeto, cara, ligou o pastor da igreja. Aí mais um. Valeu, meu amigo, um abraço. Bom trabalho, irmão. Aí mais um. Legal. Aí ligou. Trabalhava ali, Rafa, lá, Toyota. Ela ali, né? E eu tava indo pedir demissão. Liga um pastor da igreja de um amigo meu. Amigo meu que hoje é um procurador-geral da República.
ele sempre me ligava, porque eu trabalhava na Toyota nessa época, para falar de carro, né? Eu falo, pastor, eu tinha tido uma reunião no Recreio dos Bandeirantes para falar sobre o negócio do multimídia, para acordar com o importador. Eu tava indo pedir demissão porque eu ia entrar nessa. Cara, o pastor me liga, não, Deus tocou no meu coração de te ligar. Cara, meu irmão, a minha esposa estava em casa nesse momento, ela botou o joelho no chão e eu não sabia porque ela tinha acabado de ligar. E a gente tá passando pela IBM agora aqui, ó. Onde era a IBM. Aqui, Rafa, a Nextel não pegava, eu tinha um Nextel. Nós fomos orando, que o pastor, ele me ligou para orar comigo, que ele sentiu no coração. E aqui, o celular, sempre que eu saía da Toyota, não funcionava. E nesse trajeto aqui, ele foi funcionando e a oração comendo solto. E minha mulher, que tinha acabado de desligar antes da ligação dele, estava orando junto, sem saber, porque ela estava em casa de joelho, porque eu tinha que voltar para a reunião lá, porque o negócio andou do multimídia. Tá dando para entender? Porque eu sou meio rápido dando, assim, né? Não, tá dando. E nós fomos orando nesse caminho aqui que eu tô passando com você agora, até a churrascaria que tem ali na frente. Daquele dia em diante, a história do cara que morou na rua tomou um rumo absurdo. Surgiu a nossa primeira empresa, se transformou num universo hoje que nós temos mais de cerca de 4 milhões de seguidores. Se transformou em várias coisas. Hoje, ajudou muitas famílias, tá? Ajuda, né? Ajuda, porque a maneira que eu tenho, uma das, né, que a gente faz muita coisa que agrada a Deus, mas uma das coisas que eu mais me orgulho em fazer é devolver para as pessoas que estão sem esperança, para as pessoas que estão vivendo uma vida errada, quem é Deus, né? A gente tem um exemplo muito legal, um exemplo muito bacana. Mesmo que você não acredite, olha para a história dele como um exemplo, porque é um exemplo, tá? É tanto exemplo que a história dele dividiu os anos entre antes dele e depois dele. É o best-seller, é o livro mais vendido do mundo, né? A história dividiu por ele. Então, mesmo que você seja ateu, mesmo que você tenha uma outra religião, a história dele é muito importante. Nós estamos falando de Jesus Cristo, a quem hoje eu me inspiro. Porque hoje, Rafa, você está youtuber. Hoje eu estou influencer digital, empresário, eu estou. Mas eu estou a serviço. Eu posso estar na rua, mas se eu estiver na rua, eu vou estar a serviço. Se eu estiver como youtuber, eu vou estar a serviço. Se eu estiver indo para Bahia agora, como eu estou indo, eu estou a serviço. Eu estou pronto para falar o que Deus fez na minha vida. E Deus é Deus para todo mundo, mesmo para quem não acredita. Se você tentar explicar tudo que está aqui ao nosso redor, não tem explicação. Você vai chegar a um ponto que não tem mais como você explicar. Então, se você não acredita, tá lá. E eu posso provar para você com a minha vida que, cara, é mó barato você entender a cinética do viver. Então, eu convido você, cara, que tá hoje passando um problema, você hoje que tá nessa hora do não aguento mais, cara, convido você, é a tua hora. Cara, foi necessário você chegar até aqui, foi necessário você chegar a ver esse vídeo, porque é nessa hora que a mágica acontece, que é você descobre até onde você pode sofrer e nascer de novo. Então eu convido você hoje a nascer de novo. Você nasceu para isso, você nasceu para entender o sentido da vida, entender quem te criou. Eu era gordinho, hoje eu sou fortinho, porque eu entendi como é que é o meu organismo, como é que eu devo me alimentar. Eu entendi, eu não fiz uma dieta, eu entendi. Entenda como você foi criado, qual é o seu papel nesse mundo. O seu papel nesse mundo é servir, porque um dia você tem que morar com ele, porque o serviço não acaba. Então você está na prova aqui, você está no Enem. Então mereça isso. Viva uma vida
que você mereça devolver a beleza da criação. Eu tive a festa de final de ano da empresa agora. A coisa que mais me chamou a atenção foi a beleza das pessoas, a paz que Deus deu ali para os meus funcionários, meus amigos, meus colaboradores, e todo mundo viu Deus naquela festa. Todo mundo viu Deus. E vê Deus porque você está com Ele. É muito bonito você refletir Deus, você não ser vazio. Preenche. Você pode chegar para os amigos e falar: "Ih, vamos falar de mulher, que mulher gata, não sei qual é o futebol". Vai ter uma hora que as pessoas não vão ver nada em você. Diferentemente de você poder exalar, ser respeitado por quem você está exalando, quem você está transmitindo. Isso é para mim, isso é para você, isso é para o Rafa, é para você que você se acha não importante. Você é importante. Senão Deus não estaria trazendo essa mensagem até agora para você. Mostrar para vocês, pessoal, que é aquilo. Felipe, olha aí, hoje vocês conheceram a história dele. Então tem muita gente que acha, não, só conseguiu porque já teve uma estrutura. Zero. Eu não preciso nem falar nada. É do zero. Cara, bacana demais. Parabéns, todo o sucesso do mundo. Que esse seja só o começo na sua vida. Amém. Tem muita coisa que eu não falei. Depois a gente, um dia a gente vai contar essa história todinha, que é muito maneira. Me orgulho muito, agradeço a Deus. E Deus é tão bom, gente. Você está sofrendo muito hoje, Deus apaga. Tem muita coisa que eu não falei aqui, porque as feridas doem quando elas estão abertas, mas quando elas estão cicatrizadas, elas não doem mais. Você vê que ela está ali. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó, no acidente de moto. Eu vejo que ela está aqui, mas ela não dói mais. Um dia você vai olhar para trás, se você estiver com Deus, e nada vai doer mais. Você vai agradecer por ter passado o que você está passando hoje. Eu agradeço a Deus por ter perdido meu pai. Sem isso, não seria. O que seria? Nada, o garotinho mimado. Ia continuar mimado. Sem isso, cara, sem o sofrimento, você não descobre quem é Deus. Sofra até agora, mas daqui pra frente você vê esse vídeo, reaja. Fechou? Cara, obrigado demais, cara. Obrigado demais pelo seu depoimento. Tenho certeza que impactou aí a vida de muitas pessoas. Foi tão de Deus que foi cronometrado, a gente chegou. Chegamos. Na hora certa. Isso aí, gente. Pra mim, uma lição de vida. De verdade. Isso aí. Bora. Obrigado, Felipe. Obrigado você. Tamo junto. Deus abençoe. Obrigado você vida. Que assistiu também. E de Valeu. todos vocês. E principalmente, obrigado Deus por esse momento incrível com o Rafa, aqui com vocês. Agradeço cada detalhe. E essa carona aqui não foi por acaso. Tenha certeza. É isso, gente. Tamo junto. Um abraço. Rafa tá a serviço agora, tá? Ele não tá de Uber, não. Ele tá a serviço. Serviço do rei. Um abraço, gente. Tamo junto. Chegamos. Ai, que bacana.